Ele tinha 42 milhões de reais, uma mansão, uma noiva e tudo que o dinheiro pode comprar. Numa única manhã, uma tela de computador levou tudo embora. A noiva foi embora. O sócio sumiu. Os amigos sumiram. E o homem mais rico da cidade foi parar num banco de praça, sozinho, sem rumo e sem nada. Mas o que ninguém sabia, nem ele, era que a pessoa que iria salvá-lo limpava o chão da sua mansão todos os dias, enquanto era humilhada pela sua noiva. Essa é a história de Pedro e Larissa. E ela vai te fazer pensar em quem realmente está ao seu lado quando o chão some. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ele tinha 42 milhões de reais, uma mansão com 12 cômodos, 3 carros importados na garagem e uma noiva que escolhia arranjos florais importados da Europa para um casamento que prometia ser o evento mais chique da cidade. Numa manhã comum de terça-feira, Pedro Almeida sentou na frente do computador e tudo aquilo virou zero. 10 dias depois, estava num banco de praça, sem dinheiro, sem rumo e sem ninguém. Mas alguém estava saindo de casa naquele exato momento para ir até ele. E essa pessoa limpava o chão da sua mansão todos os dias, enquanto era humilhada pela sua noiva. Essa é a história de Pedro, e ela vai fazer você pensar em quem realmente está do seu lado quando o chão some. Pedro tinha 38 anos e um sorriso que poucos viam. Não porque fosse mal-humorado. Era porque vivia dentro de reuniões, planilhas, projeções financeiras e telefonemas que começavam antes do sol nascer e terminavam depois que todos na casa já dormiam. Sua fortuna havia sido construída ao longo de 15 anos de trabalho duro, de decisões difíceis tomadas quando ninguém acreditava, de noites sem dormir, que viraram dias sem descansar. Ele havia chegado onde chegou porque não parava. Nunca parava. E foi exatamente isso que o cegou para tudo que acontecia dentro da própria casa. Os funcionários o respeitavam. Dona Conceição, a cozinheira de mãos experientes, que fazia o café mais forte da cidade toda manhã. Seu Antônio, o motorista calado e pontual que nunca havia se atrasado um único minuto em 3 anos de serviço. Os 2 jardineiros que mantinham o jardim como uma pintura viva. E Larissa. Mas falaremos de Larissa em um momento. Ao lado de Pedro, como sombra fiel desde os primeiros dias de luta, estava Jair Mendes. 35 anos, cabelo bem penteado, sorriso fácil e palavras ainda mais fáceis. Jair tinha o dom raro de parecer indispensável, sem nunca ser essencial. Enquanto Pedro trabalhava, Jair falava sobre trabalhar. Enquanto Pedro arriscava, Jair aconselhava sobre riscos, mas nunca com o próprio dinheiro. Havia crescido na vida às custas do amigo, como uma planta que usa a árvore ao lado para chegar à luz, sem nunca desenvolver raízes próprias. A lealdade de Jair era real, enquanto Pedro precisava dele para subir. Quando Pedro chegou ao topo, a lealdade passou a ser uma roupa usada apenas nas ocasiões em que ela ainda servia a Jair. E Pedro não via nada disso, porque Pedro não parava para ver. Havia também Sandy Rocha, 30 anos, loira, linda do jeito que as revistas ensinavam a ser linda. Sandy havia entrado na vida de Pedro como uma rajada de vento perfumado e havia ficado como uma tempestade bem vestida. O anel de noivado no dedo dela custava mais do que muita gente ganhava em um ano inteiro, e ela sabia disso, e queria que todos soubessem também. O casamento era o seu projeto de vida, o evento mais chique da cidade. Lista de convidados selecionada com precisão cirúrgica. Buffet de alto padrão já escolhido. Flores importadas. Vestido encomendado fora do país. Sandy não amava o casamento. Ela precisava dele. Precisava da prova pública e irrefutável de que havia chegado. Porque Sandy havia crescido pobre. Filha de família humilde de uma cidade pequena do interior, ela havia apagado esse passado com tanto cuidado que, às vezes, ela mesma esquecia que ele existia. Havia inventado uma origem de classe média, ensaiado uma história de vida diferente e jurado em silêncio que nunca mais voltaria àquela vida simples que sentia como uma ferida. Por isso ela humilhava Larissa. Não porque odiasse a faxineira. Era porque Larissa
Era o espelho vivo do que Sandy havia sido, e não queria lembrar. Cada vez que via aquela mulher com o rodo na mão, algo dentro de Sandy doía de um jeito que ela não sabia nomear. E o que Sandy não sabia nomear, ela transformava em crueldade. Larissa Campos tinha 30 anos, olhos escuros e profundos, cabelos pretos que ela sempre prendia numa trança simples antes de começar o trabalho. Filha de família humilde do interior, havia chegado à cidade sozinha ainda jovem, construído sua pequena poupança com uma disciplina que poucos conseguiam manter, e encontrado no serviço de faxineira da mansão de Pedro uma forma digna de viver. Ela era discreta, honesta, dedicada, e carregava uma leveza no olhar que existia apesar de tudo, não por causa de tudo. Era exatamente essa leveza que Sandy não suportava. Numa manhã de quarta-feira, Sandy chegou à mansão com a lista de convidados do casamento na mão e um humor de tempestade. Larissa estava varrendo a entrada quando a noiva passou por ela sem olhar e disparou. Hoje você vai limpar o jardim inteiro, sozinha. Quero o chão entre as pedras sem uma folha. Era um trabalho de horas, desnecessário, humilhante, feito para demonstrar poder em voz alta. Larissa não respondeu. Pegou os equipamentos e foi. Pedro estava no escritório do segundo andar, de frente para 3 telas com planilhas abertas, quando algo o fez levantar os olhos por um momento. Pela janela que dava para o jardim, ele viu Larissa, ajoelhada entre as pedras do jardim, sob o sol da manhã, trabalhando em silêncio com uma dignidade que não combinava com aquela situação. Ele ficou parado por alguns segundos. Algo dentro dele se moveu, leve, quase imperceptível, como uma porta que se abre 1 milímetro antes de você perceber que estava fechada. Depois o celular tocou. Uma reunião. Pedro voltou para as telas e não pensou mais nisso. Mas o que ele havia sentido naquele momento ficou guardado em algum lugar dentro dele, esperando a hora certa de ser entendido. Jair Mendes tinha um talento especial para aparecer na hora certa com as palavras certas. Foi numa tarde de quinta-feira, num almoço num restaurante caro que Jair havia escolhido e Pedro havia pago, que o sócio abriu o notebook com aquele entusiasmo calculado que usava tão bem, o entusiasmo de quem ensaiou a apresentação no espelho, mas faz parecer que está improvisando. Pedro, meu irmão, Jair disse, inclinando o corpo para a frente como se fosse compartilhar um segredo do universo. Isso aqui é a oportunidade da década. Não estou exagerando. 3 empresas de tecnologia emergente, relatórios elaborados, projeções que faziam os números saltarem da página. Jair tinha uma resposta para cada pergunta, uma estatística para cada dúvida, um sorriso para cada hesitação. Era como assistir a um músico que conhece o instrumento de olhos fechados. Pedro estudou tudo com cuidado. Era um homem que havia construído 42 milhões de reais justamente porque não tomava decisões no impulso. Analisou, questionou, pediu tempo. Jair esperou com a paciência de quem sabe que a isca já foi lançada. Você vai entrar junto? Pedro perguntou, na última reunião antes da decisão. Claro, Jair respondeu, sem piscar, com o sorriso de quem acabou de prometer algo sagrado. O que Jair não disse foi que aquele claro não valia absolutamente nada. Enquanto Pedro movia 42 milhões de reais para as ações daquelas 3 empresas, Jair mantinha seu próprio dinheiro exatamente onde estava, seguro, intacto, rendendo em aplicações conservadoras e previsíveis. Não havia colocado um único centavo nas empresas que havia indicado com tanto entusiasmo. Não arriscou nada, nunca arriscou nada, porque Jair sabia algo que Pedro não sabia. Naquele mesmo dia, enquanto Pedro assinava os documentos da transferência no escritório do andar de cima, Larissa limpava o corredor do andar de baixo com seu pano e seu balde, no ritmo silencioso de sempre. Foi quando o celular de Jair tocou. Ele estava na sala de estar, acreditando estar sozinho, com a voz baixa, mas não baixa o suficiente. Pode ficar tranquilo, Jair disse ao telefone, com uma calma que não combinava com o assunto. Eu já saí antes. Minhas posições estão zeradas há 2 semanas. O colapso vai acontecer e eu não vou estar dentro. O Pedro não sabe de nada. Larissa parou. O pano ficou parado sobre o mármore. Ela não respirou por alguns segundos. Não entendia completamente o que havia ouvido.
Não conhecia os termos do mercado financeiro. Não sabia o que significava posições zeradas. Não compreendia a extensão daquelas palavras. Mas alguma coisa dentro dela, aquela intuição aguçada que a vida simples desenvolve nas pessoas, disse que havia algo muito errado naquilo. Ela ficou em dúvida. Era seu lugar falar? Pedro era seu patrão, não seu amigo. Ela era a faxineira. Quem ia acreditar na faxineira contra a palavra do sócio de décadas? Guardou aquilo no coração, sem saber ainda o peso do que carregava. Nas semanas seguintes, os números das ações subiram. Pedro respirou aliviado e voltou ao ritmo frenético de sempre. Jair aparecia para os almoços, para as reuniões, para os eventos, sempre presente, sempre sorridente, sempre parecendo o melhor sócio do mundo. Então, numa madrugada de segunda-feira, as 3 empresas começaram a cair. Devagar no início. Uma oscilação que parecia normal, o tipo de movimento que o mercado faz antes de se recuperar. Pedro não dormiu monitorando. Na terça de manhã, a queda havia acelerado. Na quarta, era colapso. As 3 empresas haviam entrado em processo de falência em cascata, arrastando umas às outras numa reação em cadeia que os analistas depois chamariam de inevitável, para quem sabia o que estava vindo. Jair sabia. Na manhã de terça-feira, Pedro abriu o computador às 7 horas e ficou estático. As ações valiam 0, não 10% do valor original, não 1%, zero absoluto. 42 milhões de reais haviam desaparecido numa tela de computador como se nunca tivessem existido. Pedro ficou olhando para os números por 40 minutos, sem conseguir se mover. A cor saiu do seu rosto. A respiração ficou rasa. As mãos, que haviam assinado tantos contratos com tanta segurança, agora ficavam paradas sobre o teclado, sem saber o que fazer. Então o celular notificou. Era o banco. Prezado cliente, identificamos dívidas atreladas às posições encerradas. O valor total das obrigações supera o saldo disponível. Prazo para regularização: 15 dias. Após esse período, os bens dados em garantia serão encaminhados para processo de leilão. Pedro leu 3 vezes. A mansão, os carros, tudo que havia dado como garantia para ampliar as posições estava agora na mira dos credores. 15 dias. Ele tinha 15 dias para resolver o irresolvível. Ligou para Jair. Chamou. Caixa de mensagem. Mandou mensagem. Lida. Sem resposta. Ligou de novo. Desta vez, Jair desligou a ligação manualmente. Pedro viu o status mudar em tempo real. Ficou parado olhando para a tela do celular, com a mesma expressão de quem acabou de entender uma piada cruel, cujo alvo sempre foi ele. Foi então que o celular tocou. Número desconhecido, prefixo do banco. Senhor Pedro? Uma voz formal do outro lado. Sou do setor jurídico. Preciso informar que nossa auditoria identificou movimentações relevantes nas contas atreladas às posições perdidas, realizadas nas 48 horas anteriores ao colapso. Alguém com acesso às contas sacou posições estratégicas antes da queda. O senhor tem conhecimento disso? Pedro ficou branco. Não, ele respondeu, com uma voz que não reconheceu como sua. Não tenho. Desligou. Ficou sentado no silêncio do escritório por um longo tempo. Do lado de fora, o jardim que Larissa havia limpado pedra por pedra estava banhado de sol. Os pássaros cantavam como se o mundo fosse o mesmo de sempre. Mas o mundo de Pedro havia acabado naquela tela. E pela primeira vez em 15 anos, ele não sabia absolutamente o que fazer a seguir. Larissa chegou naquela manhã no horário de sempre. Subiu as escadas com o balde e o pano. Passou pela porta do escritório entreaberta e viu Pedro sentado de costas para ela, os ombros curvados de um jeito que ela nunca havia visto naquele homem que sempre carregava o corpo ereto como quem não tem tempo para dobrar. Ela não entrou, não disse nada, mas parou por um segundo na soleira da porta. E aquela cena, Pedro sozinho, imóvel diante de telas que provavelmente mostravam o pior, trouxe de volta as palavras que havia ouvido semanas antes no corredor. O Pedro não sabe de nada. Agora ela entendia o que significavam. Pedro passou a noite no escritório.
Não dormiu, não comeu. Ficou sentado diante das telas apagadas como um homem que perdeu o mapa no meio de uma travessia e não consegue nem decidir em qual direção gritar por socorro. O silêncio da mansão naquela madrugada era de um tipo diferente do silêncio normal. Era o silêncio das coisas que acabaram, denso e pesado como concreto fresco. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Pediu para Dona Conceição chamar todos os funcionários para a sala principal às 9 horas. Larissa chegou ao trabalho e encontrou Pedro descendo as escadas com o rosto de quem envelheceu 10 anos numa noite. Ela o viu, avaliou em silêncio o estado daquele homem, olhos fundos, ombros curvados, a gravata que havia sido afrouxada e nunca recolocada, e disse apenas: "Vou fazer café." Pedro assentiu sem palavras. Às 9 horas todos estavam na sala. Dona Conceição, seu Antônio, os 2 jardineiros, o segurança. Larissa ao fundo de avental, as mãos juntas na frente do corpo. Pedro ficou de pé diante de todos eles e demorou alguns segundos antes de começar a falar, como se estivesse procurando as palavras numa gaveta vazia. "Eu preciso ser honesto com vocês", ele disse, com uma voz que saiu mais rouca do que pretendia. "Perdi tudo. Os investimentos falharam. As dívidas que fiz para ampliar as posições vão consumir o que ainda resta, incluindo esta casa. Não tenho mais condições de mantê-los. Vou tentar acertar as rescisões assim que conseguir reunir o que for possível. Sinto muito. De verdade." O silêncio que se seguiu era do tipo que dói. Dona Conceição levou a mão à boca. Seus olhos encheram de água, com a rapidez de quem não tenta esconder o que sente. Seu Antônio ficou com a cabeça baixa, chacoalhando-a lentamente, como se tentasse processar uma notícia que não cabia no tamanho do que ele esperava para aquela manhã. Os jardineiros se entreolharam. O segurança olhou para o chão. Um a um, foram se despedindo. Com apertos de mão, com abraços rápidos, com palavras de pesar sinceras, porque Pedro havia sido um patrão justo, e isso se pagava com lealdade, mesmo na hora mais difícil. Mas a vida de cada um deles precisava continuar, e uma mansão que seria leiloada em 15 dias não pagava contas. Todos foram embora. Todos, exceto uma. Larissa não se moveu do lugar onde estava. Pedro percebeu quando levantou os olhos e a encontrou ainda ali, as mãos juntas, o olhar direto e tranquilo. "Pode ir também, Larissa", ele disse, com gentileza cansada. "Não tem sentido ficar." "Eu fico até sexta-feira", ela respondeu. A voz era simples e firme, sem drama, sem esperança de reconhecimento. "Mesmo sem saber se vou receber. A casa não vai ficar assim. Depois do fim de semana, começo a procurar outro serviço." Pedro abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não havia palavras para aquilo. Não havia palavras para uma pessoa que fica quando não há mais nenhuma razão calculável para ficar. Ele apenas assentiu, com os olhos um pouco mais brilhantes do que estavam um segundo antes. Na manhã seguinte, apenas Larissa apareceu. Encontrou Pedro no sofá da sala, mal vestido, com a aparência de quem não havia pregado o olho. Ela parou na entrada, avaliou a cena. O copo d'água na mesinha, o celular com a tela trincada, os sapatos que ele nem havia tirado, e disse com a mesma calma de sempre: "Vai lá, sobe, toma um banho. Sandy deve chegar logo. Ela sempre aparece de manhã." Pedro obedeceu sem questionar, como um homem que havia esquecido temporariamente como tomar decisões por conta própria. Sandy chegou às 10 horas da manhã. O salto alto ecoou no mármore que Larissa havia polido naquela manhã cedo. Ela entrou pela porta principal, olhou em volta para a casa estranhamente vazia e silenciosa, e encontrou apenas a faxineira na cozinha. "Cadê todo mundo?" ela perguntou, sem cumprimento, sem olhar nos olhos de Larissa. "Foram embora", Larissa respondeu. "O Dr. Pedro está lá em cima." Sandy subiu sem mais palavras. Encontrou Pedro sentado na cadeira do escritório, de frente para as telas apagadas, com o semblante de quem está olhando para algo que não existe mais. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, cruzando os braços. E Pedro contou, com voz monótona, sem drama, como quem recita um inventário de perdas.
As ações. As 3 empresas. O colapso. Os 42 milhões. O prazo de 15 dias. Jair. O silêncio de Jair. O 0 na tela. Sandy ficou parada por alguns segundos. Olhou para ele. Olhou para as telas apagadas. Olhou para o anel no próprio dedo. Então, a calma acabou. Como você pode ter investido tudo em ações de alto risco? A voz dela foi de 0 a tempestade num segundo, aguda e afiada como vidro quebrado. Tudo o que eu planejei. O casamento, os convidados, o buffet que eu já escolhi, as flores que vieram da Europa. Sandy, Pedro disse com uma paciência que ele não sabia de onde estava tirando. Não. Você escuta um conselho idiota do Jair e bota 42 milhões em empresas que faliram? Como? Como você faz isso? Eu confiei nele. Você sabe que eu sempre confiei nele. Então você é tão idiota quanto ele. Houve um silêncio curto e pesado depois disso. Pedro olhou para Sandy por um momento longo. Olhou de um jeito que talvez nunca tivesse olhado antes, com os olhos de quem perdeu o filtro que o dinheiro coloca sobre as coisas. Sandy pegou a bolsa, caminhou até a porta do escritório, parou com a mão na maçaneta. Isso acabou, Pedro. Desceu as escadas. O salto ecoou no mármore uma última vez. Passou por Larissa no corredor sem parar, sem olhar, e disparou numa voz que não precisava de volume para ser cruel. Vai limpar o chão de outro lugar. Aqui acabou sua moleza. Boa sorte com esse fracassado. A porta da mansão fechou. O silêncio voltou. Larissa ficou parada por 3 segundos, respirou fundo pelo nariz e foi buscar o rodo. Nos 2 últimos dias, quinta e sexta, a mansão foi um lugar estranho e quieto. Larissa cozinhava, limpava e às vezes ficava parada na entrada da sala olhando para Pedro no sofá, os olhos perdidos num lugar que não era aquele cômodo. Numa tarde, enquanto comiam em silêncio na cozinha, ela contou sobre o pai. Como ele havia perdido o emprego quando ela tinha 12 anos. Como a família havia passado quase 1 ano na casa de parentes, comendo o que tinha, dormindo onde cabia. Como ela havia aprendido desde criança que o chão some. E que o chão sempre volta, mas só volta para quem tem força de esperar. Pedro a ouvia de verdade pela primeira vez. Não como funcionária. Não como parte da mobília viva da casa. Como uma pessoa com história dentro. Uma história que havia construído nela uma força que ele, com todos os seus 42 milhões, nunca havia precisado desenvolver. Na sexta à tarde, Larissa tirou o avental. Dobrou com cuidado. Deixou sobre a bancada da cozinha. Boa sorte, Pedro, ela disse da porta. Você é mais forte do que está achando agora. E foi embora para sua pequena casa. As dívidas foram implacáveis. No 15º dia, o prazo venceu. Pedro assistiu de uma calçada do outro lado da rua, enquanto funcionários do banco inventariavam o último móvel da mansão. Os carros foram levados. As obras de arte foram embaladas. O jardim que Larissa havia limpado pedra por pedra ficou para trás de um portão fechado com um cadeado. Pedro saiu dali com uma mochila e o orgulho destruído. A depressão não chegou de repente. Chegou como neblina. Primeiro você não vê tão longe, depois não vê o que está perto, e um dia você não consegue mais ver a si mesmo. Pedro havia chegado nesse ponto numa velocidade que ele não havia percebido, porque a neblina nunca avisa que está chegando. Ele caminhava pelas ruas sem destino, sem relógio, sem plano. Até que numa tarde, num banco de praça onde os pombos caminhavam sem pressa, como se o tempo não existisse, Pedro ficou sentado olhando para eles com olhos que não estavam vendo nada. Foi quando viu a notificação. Alguém havia emprestado o celular. Uma rede social aberta. E ali, na tela pequena de um estranho, estava a foto. Jair e Sandy, num restaurante caro com lustres de cristal ao fundo. Sandy com um sorriso que Pedro conhecia bem. O sorriso das ocasiões em que ela queria ser vista. Jair com o braço sobre o ombro dela, a gravata perfeita, o mesmo sorriso de sempre. A legenda dizia apenas, vida boa. Pedro devolveu o celular sem uma palavra. Ficou olhando para os pombos de novo. O homem que havia roubado sua fortuna estava agora com a mulher que havia abandonado no pior momento da sua vida. E sorria para a câmera.
Pedro havia chegado ao fundo. Não havia mais nada abaixo daquilo. Mas em algum lugar da cidade, uma mulher havia soubado o endereço daquela praça através de um conhecido em comum. E estava colocando o casaco para sair. A praça central da cidade tinha aquele tipo de beleza discreta que só existe nos lugares que ninguém escolhe visitar. As pessoas chegam até ela por acaso, ou por cansaço, ou porque não têm mais para onde ir. As árvores eram antigas, as bancadas de madeira estavam gastas nas bordas, e os pombos que caminhavam pelo chão de pedra não tinham pressa de nenhuma espécie. Foi ali que Larissa encontrou Pedro. Ela o viu antes que ele a visse. Estava sentado no segundo banco à direita da entrada, encurvado levemente para frente, os cotovelos nos joelhos, os olhos fixos no chão. Usava a mesma roupa de 2 dias atrás. O cabelo, que ele sempre mantivera impecável, estava sem forma. E havia nos ombros daquele homem um peso que Larissa reconheceu imediatamente, porque havia visto esse peso nos ombros do próprio pai, numa manhã de sábado de muitos anos atrás, quando ele voltou para casa sem o emprego que sustentava a família. Era o peso de quem perdeu o chão e ainda não acreditou de verdade que vai encontrar outro. Ela caminhou devagar. Parou a 2 passos dele. Pedro. Ele levantou os olhos. E o que aconteceu no rosto dele naquele segundo foi uma sequência rápida de coisas que ele não conseguiu esconder. Surpresa, alívio, vergonha, mais vergonha, e depois uma espécie de rendição silenciosa diante de alguém que havia aparecido quando não havia motivo nenhum para aparecer. Larissa, ele disse com a voz rouca de quem não havia falado com ninguém em dias. A rescisão. Eu ainda não consegui. Não tenho como pagar agora, mas eu vou... Não é por isso que eu vim. Ela interrompeu, gentil e direta ao mesmo tempo. Sentou ao lado dele no banco. Não do outro lado da praça, não a uma distância respeitosa de funcionária. Ao lado, a poucos centímetros. Ficaram em silêncio por um momento. Os pombos caminhavam. Uma criança corria ao longe. O mundo continuava com sua indiferença costumeira. Eu sei que você descobriu sobre o Jair e a Sandy, ela disse olhando para frente. Pedro fechou os olhos por um segundo. Assentiu com a cabeça, sem falar. Eu preciso te contar uma coisa, Larissa disse. Devia ter contado antes. Fiquei em dúvida se era meu lugar, mas acho que você precisa saber. E ela contou. Contou sobre a tarde em que limpava o corredor do andar de baixo e ouviu a ligação de Jair. As palavras exatas que havia guardado na memória sem entender completamente o que significavam. Eu já saí antes. Minhas posições estão zeradas. O colapso vai acontecer e eu não vou estar dentro. O Pedro não sabe de nada. Contou que não havia entendido tudo na hora, que não conhecia os termos, que havia ficado sem saber o que fazer com aquilo. Que quando tudo desmoronou, as palavras voltaram e ela entendeu o tamanho do que havia ouvido. Pedro não disse nada enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele ficou olhando para frente por um tempo longo. Tão longo que Larissa chegou a se perguntar se ele havia ouvido. Por que você não foi à polícia? Ele perguntou por fim. A imprensa? Porque não era meu lugar decidir isso. Ela respondeu com aquela clareza simples que era a marca de tudo que ela dizia. Mas agora é seu lugar. Pedro virou o rosto para ela. Olhou para aquela mulher que havia sido humilhada dentro da sua própria casa durante meses, que havia ficado trabalhando quando todos foram embora, que havia guardado um segredo pesado demais para carregar sozinha, que havia procurado o endereço de uma praça para encontrar um homem arruinado que nem havia conseguido pagar sua rescisão. Larissa, ele disse, com uma voz que saiu diferente das outras. Por que você fez tudo isso? Ela pensou antes de responder. Era o tipo de pergunta que merecia uma resposta verdadeira, não uma resposta rápida. Porque você era uma boa pessoa, ela disse. Eu via. Mesmo ocupado, mesmo distante, você tratava a gente com respeito. E eu não ia deixar uma boa pessoa se perder num banco de praça. Outro silêncio. Mais curto dessa vez. Vem, ela disse, levantando. Vem lá para minha casa. Toma um banho, come alguma coisa. Só isso por agora. Pedro não se mexeu de imediato. Larissa,
ele disse devagar. Como eu posso ir até a sua casa? Depois de tudo que a Sandy fez dentro da minha casa, na sua frente, durante meses. Você foi humilhada. Você foi tratada como se não fosse gente. Como eu posso aparecer agora na sua porta pedindo ajuda? Larissa ficou de pé diante dele e o olhou com aquela paciência que não era resignação, era força. Quem me humilhava era a Sandy, ela disse. Não você. E isso já passou. O que importa agora é o hoje. E hoje você está aqui. E eu estou aqui e eu tenho uma casa com um sofá e uma cozinha. É isso que existe agora. Pedro ficou olhando para ela por um momento longo. E se levantou. O apartamento de Larissa era pequeno, limpo e cheirava a café passado na hora. Não tinha nada de luxo. Tinha um sofá bem conservado, com uma manta dobrada no braço. Plantas na janela da sala que ela regava toda manhã. Uma cozinha organizada com precisão cirúrgica e prateleiras com livros. Muitos livros, em todas as paredes onde havia espaço. Pedro parou na entrada da sala olhando para as prateleiras. Você lê muito, ele disse, com uma surpresa que ele não tentou esconder. É o meu passatempo, ela respondeu, já acendendo o fogo embaixo da panela. Senta. Banho depois de comer. Ele comeu. Pela primeira vez em dias comeu de verdade. Arroz, feijão, ovo mexido, uma salada simples com limão. Sabor de coisa feita com cuidado e com tempo, sem pressa de impressionar ninguém. Depois do banho, sentou no sofá com a manta sobre os joelhos e dormiu pela primeira vez em uma semana inteira. Nos dias seguintes, Pedro ficou no sofá de Larissa. Ela nunca perguntou por quanto tempo. Ele nunca perguntou se podia continuar. Havia uma linguagem nova entre os dois, construída sem palavras e sem negociação. Ela deixava café na mesa antes de ele acordar. Ele começou a lavar a louça depois das refeições, sem que ninguém pedisse. Ela chegava do mercado com sacola pesada e ele ia até a porta buscar. Ele tentava fazer piadas ruins para disfarçar o peso que ainda carregava, e ela ria, não de educação, mas de verdade, o tipo de riso que aparece quando algo genuinamente surpreende. Pedro passava as tardes lendo os livros da prateleira dela. Começou pelos romances. Depois encontrou os livros de finanças comportamentais, de psicologia do investidor, de histórias de pessoas que haviam reconstruído fortunas depois de falências devastadoras. Lia com uma humildade que nunca havia tido quando tinha dinheiro, porque agora ler não era estratégia, era sobrevivência. Numa tarde, Larissa chegou em casa com o rosto diferente. Uma alegria contida, quase surpresa, como quem não quer comemorar antes de ter certeza de que é real. Consegui um serviço, ela disse. Limpeza num escritório de advocacia. 3 vezes por semana. Não é muito, mas completa a poupança por mais um tempo. Pedro a olhou. Para a leveza com que ela anunciava isso, não como vitória grandiosa, mas como mais um tijolo colocado com cuidado na construção de uma vida estável. Aquela noite, enquanto lavavam a louça juntos, Pedro parou. Ficou olhando para ela de perfil, a trança preta, a concentração tranquila, as mãos que trabalhavam sem pressa. Larissa, ele disse. Eu preciso te falar uma coisa. Ela continuou secando o prato, mas um sorriso pequeno e involuntário apareceu no canto da boca antes que ela respondesse. Eu sei, ela disse. Pedro ficou parado. Você sabe? Sei há um tempo, ela respondeu, agora o olhando. Só estava esperando você perceber. Ele riu. Um riso de verdade do fundo do peito, o tipo de riso que a depressão havia enterrado fundo e que agora subia à superfície como bolha de ar, leve, inevitável, real. E então, naquela cozinha pequena que cheirava a café e sabão de coco, com os patos pingando na pia e as plantas da janela balançando levemente na brisa, Pedro Almeida, que havia sido milionário e havia perdido tudo, encontrou a única coisa que nenhum investimento do mundo pode comprar. Foi num domingo de manhã que tudo mudou. Larissa havia saído cedo para o mercado, deixando o café passado na garrafa térmica e uma fruta cortada sobre a mesa. Os pequenos gestos de cuidado que ela praticava sem perceber, naturalmente, como quem respira.
Pedro estava sentado à mesa com um dos livros de finanças da prateleira aberto na sua frente, mas não estava lendo. Estava olhando pela janela para as plantas que balançavam levemente, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Então o celular antigo que Larissa havia emprestado para ele vibrou com uma notificação de e-mail. Pedro quase não olhou. Havia parado de verificar e-mails nos primeiros dias depois da falência. Cada mensagem era uma cobrança, um prazo, uma lembrança de tudo que havia desaparecido. Mas algo o fez pegar o celular. Era uma notificação de uma corretora. Uma corretora que ele havia esquecido completamente. Uma conta pequena, quase irrelevante, aberta nos primeiros anos da carreira quando ele ainda não tinha nada e operava com quantias que hoje pareceriam bolso. Ele abriu o e-mail. Ficou parado. Abriu o aplicativo da corretora com os dedos que não estavam completamente firmes. Fez login com uma senha que havia guardado na memória há anos sem precisar usar. E encontrou ações que havia esquecido que existiam. Ações de uma empresa pequena de energia renovável que havia comprado por intuição própria, anos antes de Jair, anos antes dos 42 milhões, quando ainda era apenas um jovem que acreditava no instinto mais do que nos relatórios. Aquelas ações não haviam entrado no inventário da falência, porque ele mesmo havia esquecido que existiam. Os credores não as haviam encontrado, porque estavam registradas numa conta antiga com endereço desatualizado. E aquela empresa pequena de energia renovável havia crescido em silêncio durante os anos em que Pedro ficou ocupado demais para notar. O valor na tela não era nada perto dos 42 milhões que havia perdido, mas era real, era concreto, era suficiente para começar, não no topo, mas do começo de verdade, com os próprios pés no chão. Pedro ficou olhando para a tela por um longo tempo. Então ouviu a chave na fechadura. Larissa entrou com a sacola do mercado, tirou o casaco e encontrou Pedro sentado à mesa, com o celular na mão, e uma expressão no rosto que ela não havia visto nele em semanas. Não alegria ainda, mas algo anterior à alegria, aquele instante exato em que uma pessoa percebe que tem chão embaixo dos pés outra vez. Larissa, ele chamou com uma voz diferente. Ela deixou a sacola na bancada e se aproximou. Ele virou o celular para ela. Ela olhou para a tela. Olhou para ele. E sorriu. Não o sorriso calculado de Sandy, não o sorriso de fachada de Jair, mas o sorriso de quem está genuinamente feliz pela felicidade de outra pessoa, sem mistura de nenhuma outra coisa. É o começo, ela disse. É o começo, ele repetiu. E então Pedro contou o que havia percebido naquele momento, olhando para os números na tela. Aquelas ações eram de um investimento que havia feito por conta própria, sem planilha, sem conselho de ninguém, sem Jair. Havia comprado porque acreditou no produto, porque algo dentro dele disse que aquela empresa iria longe. Nenhum sócio havia indicado. Nenhum relatório havia garantido. O talento nunca havia sido de Jair. Era de Pedro desde o início. Havia sempre sido dele. Só precisava de silêncio e de alguém que acreditasse para aparecer novamente. Nas semanas seguintes, Pedro estudou como nunca havia estudado. Leu todos os livros da prateleira de Larissa, 2 vezes alguns deles. Conversou com ela sobre o que lia e descobriu que ela entendia mais de mercado financeiro do que qualquer pessoa esperaria de alguém que havia passado anos limpando mansões, porque Larissa havia aprendido por necessidade, pelo mesmo motivo que aprendia tudo, para não depender de mais ninguém do que o necessário. Ele operou com cautela, com humildade, sem o ego inflado de quem se acha invencível. Cada decisão era tomada com tempo, sem pressa de recuperar tudo de uma vez, sem a ansiedade de provar algo para alguém. O dinheiro voltou a crescer, devagar, consistente, honesto. E junto com o dinheiro, na verdade antes do dinheiro, independente do dinheiro, o amor entre os dois cresceu para um lugar que nenhum dos dois havia planejado e que os dois reconheceram como certo assim que chegou lá. Sobre Jair, a história teve seus desdobramentos naturais. Com o depoimento de Larissa sobre o que havia ouvido naquele corredor e com a investigação que o setor jurídico do banco já havia iniciado,
Ficou provado que Jair havia sacado suas posições com conhecimento antecipado do colapso das empresas. O processo correu. As consequências chegaram com a inevitabilidade das coisas que são justas, não com pressa, não com drama, mas com a solidez de quem não se engana. Jair perdeu o que havia acumulado. E perdeu algo que o dinheiro não compra de volta: a reputação num mercado onde a confiança é a única moeda que realmente importa. Sandy ficou com Jair enquanto havia algo a ficar. Quando não havia mais, cada um seguiu seu caminho, porque o que os havia unido nunca foi amor. E o que não é amor não tem onde se sustentar quando a conveniência acaba. Pedro soube de tudo isso por terceiros, ao longo do tempo. Não porque procurou saber, simplesmente chegou até ele, como as notícias chegam quando você para de fugir delas e passa a viver de verdade. Numa noite de sábado, Pedro e Larissa saíram para jantar. Não num restaurante de lustres de cristal e cardápio em francês. Num lugar simples do bairro deles. Mesas de madeira, luz amarela, o tipo de comida que tem gosto de coisa feita na hora. Larissa usava um vestido verde que Pedro havia visto pela primeira vez naquele dia, e que ele achou que era a coisa mais bonita que havia visto em muito tempo. Ela ria de algo que ele havia dito enquanto saíam do apartamento, e o riso dela ecoou no corredor de um jeito que fez uma vizinha idosa abrir a porta para ver o que era. Do outro lado da rua, enquanto caminhavam de volta para a casa de mãos dadas, Pedro viu duas figuras numa calçada, Jair e Sandy. Ele de terno que precisava de uma passadela, ela com a bolsa que Pedro reconhecia como sendo de uma coleção da temporada passada. Brigavam em voz baixa, mas com o tipo de linguagem corporal que não precisava de volume para ser visível. A tensão dos dois corpos, os gestos cortados, os olhos que não se encontravam do jeito que olhos apaixonados se encontram. Pedro os viu. Parou por uma fração de segundo. Larissa percebeu e seguiu o olhar dele. Viu os dois do outro lado da rua. Ficou em silêncio esperando. Pedro não cruzou a rua. Não chamou. Não sorriu de vitória. Não sentiu a raiva que esperava sentir, nem a dor que havia carregado por meses. Sentiu absolutamente nada. Só apertou a mão de Larissa e continuou andando. Ela apertou de volta. "Tá bem?" Ela perguntou baixinho. "Tô", ele respondeu. E era verdade. Caminharam de volta para o apartamento pequeno que cheirava a café, com as plantas na janela, e os livros nas prateleiras, onde havia uma manta no sofá e café na garrafa térmica, e a certeza tranquila de que no dia seguinte, a pessoa que você ama vai continuar ali. Mais tarde, naquela noite, Pedro ficou olhando para Larissa, que havia adormecido com um livro aberto sobre o peito, a trança levemente desfeita, a respiração tranquila de quem tem a consciência em paz. E pensou em tudo que havia perdido. A mansão, os carros, os 42 milhões, o nome que havia construído no mercado, a noiva que havia escolhido o luxo no lugar dele, o sócio que havia escolhido a traição no lugar da lealdade. Pensou em tudo isso e descobriu com uma surpresa que o comoveu mais do que esperava, que não sentia falta de nada daquilo, porque o que ele tinha agora não podia ser levado a leilão, não podia falir, não podia ir a zero numa tela de computador. O que ele tinha agora era real do tipo que dura. Larissa se mexeu levemente no sono. O livro escorregou do peito dela e Pedro o alcançou antes que caísse, marcou a página com cuidado, colocou na mesinha. Ela não acordou. Ele ficou olhando para ela mais um momento. E sorriu. Do fundo do tipo que não precisa de público, do tipo que existe apenas porque é verdadeiro. A maior vitória de Pedro Almeida não foi recuperar o dinheiro. Não foi ver Jair ser responsabilizado. Não foi provar para o mercado que o talento havia sido sempre dele. Não foi passar por Sandy e Jair numa calçada sem sentir mais nada. A maior vitória foi ter chegado ao fundo de tudo, ao banco de praça, a mochila com o que restou, a neblina da depressão, a vergonha de não ter onde estar, e ter encontrado naquele exato lugar a única pessoa que havia ficado quando não havia razão para ficar, e ter sido humilde o suficiente para aceitar a mão que ela estendeu. Às vezes, o chão some, e às vezes,
Quando você para de procurar o chão de antes e aceita o chão novo que a vida coloca embaixo dos seus pés, você descobre que esse chão é mais sólido do que qualquer coisa que você já teve. Pedro descobriu isso e nunca mais esqueceu. Comenta aqui uma palavra que define o que essa história te fez sentir. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que perdeu algo, que está no fundo, que não está enxergando o próximo passo, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Às vezes, a história certa chega na hora certa, e às vezes, ela muda tudo.